A farinha sustentável ela tem vários tópicos, a gente divide ela em várias etapas, né? E a gente tem um planejamento de negócio rural. E esse planejamento, a gente aprovou ele junto ao Ministério Público do Estado da Bahia. Inclusive, eu vou convidar vocês aqui para, na segunda-feira, ouvir, né, o 8º episódio do Mandiocast, que vai trazer informações sobre esse conceito da farinha sustentável. A gente vai fazer 5 episódios sobre a farinha sustentável, então vai ter a participação do promotor, vai ter a participação do coordenador da vigilância sanitária. Então, várias pessoas que estão envolvidas nesse projeto vão estar falando nesses episódios do Mandiocast, para que vocês possam também conhecer um pouco mais. Então, a gente tem aqui, que é um processo administrativo e sistemático, né, para a gente conseguir atingir um objetivo. E nas etapas, a gente tem a questão da avaliação do ambiente, a coleta de informação. Então, se eu estou numa área de proteção ambiental, se eu estou no entorno de uma unidade de conservação, então, como que eu vou avaliar a minha situação? Eu estou próximo de um rio, estou próximo de uma nascente, o que é que eu posso fazer naquela área, que é o que eu não posso fazer? Definir qual a estratégia do seu negócio, né? Que diferencial você vai ter para atender a esses clientes. Então, eu vou trabalhar a questão de preço, eu vou ter qualidade, eu vou estar tendo outros serviços agregados, eu vou estar cumprindo a legislação, tendo toda a documentação para conseguir colocar em determinado mercado. Então, tem mercados que são extremamente exigentes, exigem uma série de documentos, vão fazer vistoria preliminar para saber se aceita ou não o seu produto para estar comercializando. Então, tem muita coisa interessante que precisa estar sendo pensada quando você está definindo a estratégia do seu negócio. Aí vem a questão do plano de execução, como que eu defino essas atividades, quem faz o que primeiro, como que eu vou trabalhar com esse processo e quantas pessoas, ou que pessoas eu preciso envolver para terminar de fechar o planejamento desse negócio, desenhar a estratégia desse negócio e saber como que a gente vai colocar isso na prática. Então, aqui, na farinha sustentável, a gente tem alguns processos. Então, matéria-prima, a gente sempre fala, matéria-prima para uma farinha não é só mandioca, eu preciso também de lenha, porque eu tenho que ter lenha para estar usando no forno. Então, matéria-prima é mandioca, mas também é lenha. Eu tenho que separar área suja de área limpa. Então, para as agroindústrias, de uma forma geral, precisa ter área suja e área limpa, para que não haja contaminação do produto no momento em que ele já está numa fase de meio para o final do processo de beneficiamento. Ele tem que estar num ambiente que esteja adequado para o processamento, porque está finalizando esse alimento. Água tratada. Muitas unidades estão utilizando água que não está água potável, não está uma água adequada. Então, a gente tem trabalhado com as pessoas para saber a qualidade da água. Se você não sabe a qualidade de sua água, trate ela, né, por precaução, faça o tratamento dessa água. Eu posso ter uma captação de água de chuva, né, então, aproveitar toda a minha estrutura de telhado para captar a água da chuva e fazer o tratamento dessa água, fazer a gestão do meu resíduo. E aí a gente estava falando da questão da mandioca, mas eu vou fazer um parênteses e voltar no cacau. Quando a gente quebra o cacau, a gente fica com a casca do cacau. A casca do cacau também é um produto que pode ser trabalhado. Eu já vi trabalhar a casca do cacau para alimentação animal. Então, tem várias possibilidades de se utilizar a matéria-prima como um todo. Não é só a amêndoa do cacau, né? Dá para se utilizar também a casca, dá para fazer vários outros processos. Energia solar, a gente também botou nesse projeto aqui, e eu vou dizer para vocês, é muito importante pensar em energia solar. Numa farinheira, eu já vi isso acontecer, não foi uma nem duas vezes, não, foram várias vezes. Processou a mandioca, e nesse processo, na hora de torrar a farinha, falta energia por 2 ou 3 dias e você perde toda a massa. Né? E uma vez que você perdeu aquele material, não tem volta. Então, você ter a energia solar é uma estratégia para que você tenha mais segurança no seu processamento. Você pode ter as duas energias, ou você pode optar, né? Se eu fosse optar, no meu caso, eu prefiro energia solar, porque é mais garantia para mim do que a própria energia da concessionária. Eu já fiquei na fazenda, a gente já perdeu polpa na fazenda, passou mais de uma semana sem ter energia lá. Então, é complicado só a energia da concessionária. Então, a gente tem colocado nos projetos também a energia solar. Multiaproveitamento da manipoeira, né, que é a água da prensagem da massa. A gente tem tratamento também do resíduo que sai do vaso sanitário, ali pela bacia de evapotranspiração, e o círculo agroflorestal fechando ali o componente ambiental. Então, a gente
construiu aí com um grupo de trabalho esse conceito, e esse conceito foi aprovado no Ministério Público, foi aprovado junto ao Estado da Bahia, e a gente está trabalhando, implantando essas farinheiras no município de Alcobaça. Então, quando a gente vai para a parte ambiental, a gente está tratando da parte da água, do descarte da água da residual da mandioca. Então, a gente tem, nesse caso, a água da prensagem da massa da mandioca, que é a manipoeira. Então, para isso, a gente implanta um sistema de armazenamento dessa água, né, em caixas de polietileno, né, os tanques de reservatório de água, a gente utiliza para fazer armazenamento da manipoeira, e depois a gente dá uma destinação a essa manipoeira. A manipoeira tem diversos multiaproveitamentos, depois eu posso até trazer isso para vocês, mas tem vários multiaproveitamentos, e eu tenho recomendado a alguns agricultores que têm mandioca a extrair a manipoeira para fazer o uso dela na adubação foliar, não só, eu uso na adubação foliar de mandioca, uso na adubação foliar de cacau, mas existem vários outros usos que eu posso dar para ela, e essa massa eu posso estar fazendo acarajé, eu posso estar fazendo outros usos da massa. Quem participou aqui dos encontros passados também, a gente disponibilizou aí o link do acarajé de mandioca. Então, quem está chegando agora aí, não se preocupe que a gente também pode passar isso para vocês. E a gente tem aqui também a água cinza. A água cinza, que é a água que eu lavo a mandioca, é a água que eu lavo a unidade, né? Eu lavo a minha farinheira. Essa água que tem sabão, é uma água cinza. A gente vai estar também tratando ela e utiliza o tratamento dela do círculo agroflorestal. Esse círculo, ele tem 3 tipos de tratamento, né? Passa por 3 filtragens para que a água volte ao sistema. E a gente sempre fala que é um sistema de irrigação barato. E esse sistema não necessariamente ele foi desenvolvido só para uma farinheira. Você pode utilizar na sua casa da propriedade, na sua propriedade, não é rural. Dá para você fazer para ela. Então, a água da lavagem da pia, a água do banho, a água de lavagem de roupa, vai para esse círculo agroflorestal e irriga ali um pomazinho que você tenha em volta desse círculo. Então, não fica aquela lama no quintal, não fica uma água sem ter para onde ir, né, procurando para onde ir, ou colocando numa fossa negra, que não é um sistema eficiente. Então, colocar água residual para o círculo agroflorestal é um dos melhores sistemas que a gente já encontrou para tratamento do resíduo de propriedades rurais, e nesse caso, para a farinheira também, ele foi utilizado e muito bem aceito, inclusive pela legislação ambiental e também sanitária. O outro processo aqui é o tratamento de descarte da água residual do vaso sanitário, e nesse caso a gente utiliza uma outra tecnologia, que é uma bacia de evapotranspiração. É a forma de você fazer o tratamento tratamento sanitário, né, do vaso sanitário ali, do seu banheiro, ele é tratado nessa bacia como um tratamento sustentável dos resíduos do banheiro, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. E aí, dentro do arcabouço da legislação ambiental, a gente tem o descarte da água residual do processamento, a água da prensagem da massa da mandioca e da manipoeira vai para o sistema de armazenamento da manipoeira, a água cinza, ela vai para o ciclo agroflorestal, e aí a gente faz uma redução de custos na produção da matéria-prima, e a gente tem uma alternativa de receita, porque a manipoeira, ela pode gerar receita. A manipoeira, ela pode gerar renda para essa propriedade. Você pode baixar o seu custo de produção utilizando a manipoeira na adubação. Então, a gente atende a legislação e, ao mesmo tempo, se beneficia, porque baixa custo e porque também a gente consegue tá dando uma alternativa adequada, né, de receita também para a sua propriedade. Então, dá para fazer um uso inteligente da questão de cumprimento da legislação ambiental. Então, aqui a gente trouxe aqui as caixas de polietileno. Olhem bem essa foto dessa farinheira, que eu vou voltar para falar dessa farinheira um pouquinho mais na frente. Então, aqui a gente implantou as caixas de polietileno para fazer o armazenamento da manipoeira, tá? Então, esse é um processo aqui que a gente está utilizando muito bem a manipoeira. Nesse caso aqui está o círculo agroflorestal, e aí vocês estão vendo nesse primeiro quadrante aqui, tá o círculo, e em volta a gente plantou. Aqui dá para ver um pouco, mas talvez, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem bananeira plantado, tem citros, tem eucalipto, tem uma série de fruteiras e de plantas que foram colocadas em volta desse círculo, e essa água que passa ali, que passa nas 3 filtragens,
essas plantas absorvem. Então, a gente fecha o ciclo dessa água e, ao mesmo tempo, você está irrigando uma pequena área da sua propriedade também com uma água que, naturalmente, se você não atentar para isso, ela vai estar sendo destinada de uma forma não muito eficiente dentro do seu processo produtivo nem da sua propriedade. Então, cumprir a parte da legislação ambiental, fechando aqui com a bacia de evapotranspiração. Essa bacia, ela trata só o vaso sanitário, né, a água que sai residual do vaso sanitário, eles entram nos pneus, então a gente pega pneu também que está e muitas vezes sendo despertada, né, jogado na natureza de uma forma inadequada, dá uma utilização adequada para esses pneus e consegue fechar também de uma forma eficiente o tratamento do esgoto, né, o esgoto da sua propriedade. E aí a gente entra na legislação sanitária. A gente tem as boas práticas de fabricação, que a gente falou, então a parte de higiene, as instalações estarem adequadas, a gente ter aí uma série de possibilidades da parte sanitária sendo cumprida, né? Então a gente tem a separação de área suja e área limpa, como a gente comentou antes, adequação dessa área limpa, então a área limpa precisa ter um pé direito mínimo, aí a depender do local ou da estrutura, 3,5 metros, 4 metros, bem ventilado. Essa ventilação ela tem que estar fechada com tela para que não entre nenhum inseto, né? Você tem que ter esses cuidados para que você possa estar tendo uma qualidade aí na sua unidade de beneficiamento. E com isso, o seu cliente ele vai perceber um diferencial. E tendo esse diferencial, você vai conseguir colocar isso também em outros mercados. Tem mercado que lhe exige a documentação. Cadê seu alvará da vigilância sanitária? Cadê sua licença ambiental? Cadê a sua documentação para que eu possa aceitar o seu produto aqui na minha gôndola do supermercado? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente vende uma farinha para uma indústria que faz farofa no Espírito Santo. E chegou um momento em que a Vigilância Sanitária Estadual do Espírito Santo foi no supermercado e coletou produtos à base de mandioca da gôndola do supermercado. E foi fazer análise. A única farofa que não saiu do mercado foi a que comprava desse processo aqui da farinha sustentável, porque estava com toda a documentação regularizada e não tinha contaminação, porque a unidade estava regularizada, né? Não tinha fluxo cruzado, não tinha contaminação no processo. As outras farofas e as outras farinhas tiveram que sair do mercado. Eles perguntaram, cadê seu fornecedor? Quem é seu fornecedor? E aí, quando apresentava os fornecedores, não podia continuar o processo de comercialização, por quê? Porque faltava documentação, as unidades não estavam adequadas, não tinha alvará sanitário, então essa parte não estava regularizada, o produto entrou no mercado, mas acabou saindo do mercado, porque ele não conseguia atender, não cumprir essa legislação. Então é muito importante a gente fazer e começar fazendo o caminho em que a gente consiga ter um caminho de crescimento, né? Não ir e depois voltar porque a gente não está com tudo isso organizado, tudo isso bem feito. Aí eu falei para vocês daquela foto, voltamos aqui a ela, e aqui a gente tem o antes e o depois. Então, no início, você tinha galinhas, tinha manipoeira no chão, espalhada de qualquer jeito, né? Essa aqui era a unidade de processamento da mandioca, tá? Então, eram umas condições extremamente precárias, e eu digo para muita gente, olha, se você for numa farinheira, você para de comer farinha, porque você não sabe o que você encontra lá. E é realmente muito chocante para quem nunca teve contato com essas unidades, é chocante você chegar nesses lugares. Mas hoje não, a gente já tem unidades bem adequadas, unidades que estão avançando com esse processo e que a gente está conseguindo ter bons resultados. E essa hoje é essa farinheira. Então ela saiu dessa situação e hoje ela está nessa situação, né? Essa é a farinheira que está adequada à legislação e está cumprindo todo esse trabalho. E o produto final está sendo embalado dentro dessa marca Raspadeiras da Bahia. Então, se você encontrar a Raspadeiras da Bahia em algum supermercado, vocês podem estar associando que as Raspadeiras da Bahia vêm desse processo da farinha sustentável, desse trabalho que está sendo feito. Aqui a gente tem mais uma foto também dessa farinheira, esse foi o dia da inauguração da farinheira. Nós fizemos, inclusive, um varal com fotos, porque muita gente que chegava e via essa farinheira já construída não tinha noção do que ela era no passado. Então, a gente fez um varal de fotos para as pessoas relembrarem como era essa farinheira. E aqui a gente teve aqui o prefeito, Léo Brito, no dia da entrega, aqui o pessoal da Suzano acompanhando,
e esse aqui é o casal recebendo o seu alvará sanitário, recebendo a sua dispensa, né, de licenciamento ambiental, toda a documentação para que eles pudessem estar empacotando e botando esse produto no mercado. Então, essa foi uma fase que a gente passou e trazendo aí, né, a questão da cumprimento da legislação, a função social do negócio, a necessidade de a gente estar atento a essa legislação e a esses processos quando eu entro no processo de beneficiamento. Gelli, se eu for fazer polpa de fruta, se eu for fazer geleia, se eu for fazer doce, cada uma tem uma legislação que você precisa estudar, que você precisa estar atendendo. Então, para cada tipo de beneficiamento, tem uma legislação para estar sendo feita. Eu trouxe um exemplo aqui, para vocês conhecerem o processo como um todo, do início ao fim, mas é um processo que para cada unidade você tem que adequar para a necessidade que você vai ter, para que tipo de produto você vai estar produzindo, tá? E aí a gente tem aqui a questão da água residual, do tratamento aqui da água com fezes, na bacia de evapotranspiração, que ele contribui com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde, com o meio ambiente, e você não está contaminando a sua área também, né? O seu lençol freático não está sendo contaminado, muitas propriedades, elas captam água de poço artesiano, então, quando a gente tem esse cuidado, a gente tem uma área que não está contaminada, a gente faz a bacia de evapotranspiração, ela fica totalmente fechada, e a gente consegue fechar o ciclo, né, do tratamento sanitário ali e do esgoto, e a gente consegue ter a sua área com cuidado. Então, vou ter uma propriedade rural, eu posso usar a bacia de evapotranspiração? Pode e deve. Posso usar o círculo agroflorestal? Pode e deve. São duas tecnologias de baixo custo e eficientes para o tratamento sanitário da sua propriedade, tá? Então, não serve só para farinheira aqui, ela serve também para outras propriedades e para outros usos.